Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Julimar e aqui está a professora Paula. Olá, alunos. Nós viemos explicar para vocês o mapa da disciplina de gerenciamento de resíduos. Nesse mapa, nós dividimos a atividade em 3 partes específicas, então vocês fiquem bem atentos nesse sentido. A primeira parte do exercício, você vai descrever uma empresa. Essa descrição pode ser uma visita técnica, que se você tiver condição de realizar, seria muito bacana. Isso aí você pode filmar, se autorizarem, tirar fotos para você descrever a empresa e depois o tratamento, do que a gente vai pedir na etapa 2. Caso você não consiga a condição de fazer uma visita técnica, então você pode usar a referência. Então você pode fazer uma pesquisa, criar uma empresa e tentar realizar o tratamento, descrever, na verdade, aqui para nós, o tratamento do efluente. Então, para facilitar para vocês, eu vou ler a primeira parte do exercício, que diz assim, ó. Caracterizar a organização. Então, assim, nesse primeiro momento, se você não puder pôr o nome da empresa, se você não for autorizado, você tem que escrever um frigorífico, né? É um curtume, É um um curtume, é um laticínio. laticínio, né? Nesse sentido, que tipo de empresa que é? Então, vamos pensar assim. Se puder dar o nome também, ótimo, excelente, né? Inserir como não aplicável, apresentar a forma de coleta de informações para a composição da atividade. Então, nesse sentido aqui... Isso, se não for possível, né, professora? Igual como a professora colocou. O ideal e o mais interessante seria que você fizesse uma visita, né, numa indústria ou na estação de tratamento de esgoto do seu município. Enfim, caso você consiga essa liberação e esse acesso. Aí, caso isso for autorizado, que a gente fala visita in loco, você foi até uma empresa para verificar como ela faz o tratamento de efluentes. Caso não seja possível, aí você vai colocar a forma que você conseguiu a coletar a informação. Ah, professora, eu não consegui fazer a visita nem em nenhuma indústria e nem na estação de tratamento do meu município, mas eu consegui um artigo, eu consegui um material muito interessante que eu vou fazer com base nessa revisão bibliográfica, né, no levantamento que eu fiz, a caracterização desse efluente. Aí você coloca aqui que foi por meio de levantamento bibliográfico, por exemplo. Não esqueça de colocar referência, Isso, né? sempre citando de onde foi tirado e referenciando conforme as normas da ABNT. Sempre no formulário padrão a gente coloca alguns modelinhos lá no final, mas se tiver dúvida, não sei como citar, não sei como referenciar, me procurar para que eu possa auxiliar, porque isso é importante, ainda mais quando você usa um modelo de referência, a gente está tratando de um trabalho acadêmico, isso é obrigatório ter. Tudo Mas bem? os nossos livros também já dão exemplos Sim, corretos lá no de final, né, colocar as professora? referências, só você se basear até nos livros. Outra ideia importante aqui é colocar a localização dessa empresa, né? Então, assim, você não precisa exatamente colocar o endereço, mas assim, se é área rural, se é na área urbana e o município e o estado, tá? Que você tá verificando esse efluente. Outra questão aqui, a atividade desenvolvida. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, embutidos, né? Então, a empresa faz embutidos. Por exemplo, linguiça caipira, que está na moda, linguiça gourmet, chamada de linguiças gourmet, mais artesanais, sabe? Assim, então, é importante para a gente, na hora de corrigir, identificar também se está correta esse tratamento aqui que você vai propor. E por fim, né, quais são os produtos fabricados? Então, a partir da matéria-prima, de como é essa organização e do produto que ela produz, a gente também consegue aqui, nós elaborarmos aqui, entender o tratamento que foi aplicado. Então, essa primeira parte, ela parece simples, mas é ela que vai direcionar o restante da atividade, que é a descrição da empresa, da localização e dos produtos fabricados, né, nesse sentido. E se você quiser também colocar assim, a matéria-prima que é utilizada, também você pode colocar.
A segunda parte já é realmente o nosso mapa, que é o tratamento de efluentes, né, que diz respeito ao gerenciamento de resíduos, que é a nossa disciplina. E aqui você vai ter que caracterizar também o nosso efluente. Então, assim, como é que foi gerado, pensa assim, tenta descobrir como que é a geração, como a própria professora Paula comentou, é esgoto, é uma linha de produção, de galvanização, tem algum tipo de limpeza, tem gente que gera água residuária de tratamento e higienização de equipamentos. Sim, Né? verdade. Bastante, também tem que tratar porque cria volume. Ainda né? mais quando é indústrias alimentícias, né, Que professora? precisam Usa água em tudo, né? é, Na limpeza após o processo, né? Exatamente. Por exemplo, a gente cuida aqui de uma empresa de sachês de ketchups, mostarda. Muitos equipamentos ela utiliza o mesmo. Então, ela lava constantemente para trocar o tipo Pro novo de produto, novo né? produto, porque não dá Pra para ter mudar a uma linha, né? máquina para tudo, né? Uhum. Então, o mesmo equipamento é utilizado e para isso existe a higienização, o que vai gerar água residuária, tá? Então, por isso aqui a gente precisa que você descreva nesse sentido, né? O próprio efluente que é gerado, se é de indústria, se é esgoto, se é de higienização, como que gera dentro desse processo produtivo. Olha lá. O tipo de tratamento aplicado, né? Você vai ter que descrever por etapa, preliminar, primário, secundário e terciário, se houver, né? O terciário. E aí a gente pode dar um exemplo, né, professora? Podemos. Preliminar, gradeamento. Gradeamento, A maioria, quer dizer, quase todos vão filtro ter, né? grosseiro, para retirar aquele sólido grosso, né? É um tratamento biológico, é um físico-químico, tem enfim. reator, só tem lagoa, né? Diante daquilo que a gente vai ver nas aulas e o que tem já em teoria no nosso livro, vocês vão conseguir descrever essas etapas tranquilamente, tá? Aí depois nós temos aqui destinação final do efluente. Então, por exemplo, quem faz a linguiça artesanal no aquele endereço, então como é um tratamento de lagoa com lodo ativado, então assim, aquela água que foi tratada, por exemplo, ela pode usar como fertirrigação. Tem gente que pulveriza na lavoura, né? Então, assim, ajuda o solo. Até a professora Paula comentou, em algumas regiões a seca. Então, assim, até uma forma, né? De irrigação do jardim, que a gente fala um fim menos nobre, né, professora? Seria Exatamente. o reuso do... o reuso. Não no processo produtivo, que isso não pode, mas às vezes um pátio externo, uma que possa ser até lavada, jardinagem, então um fim menos nobre, que aí é o reuso do efluente, né? Olha que bacana, então isso é importante vocês avaliarem. Que é um horror, né, Paula? A gente que está sempre na indústria, assim, vê uma água de poço artesiano ser utilizada para lavar calçada, por exemplo, né? Ou jogar aleatoriamente. Se a gente tem efluente tratado, a gente tem que criar uma condição de fazer esse reuso. Ou água da chuva. Ainda mais se a eficiência do tratamento aí, né? Você obter uma eficiência que muitas vezes tem indústrias que o lançamento, o efluente tratado, ele tem às vezes uma característica, uma qualidade maior do que a própria água que foi captada no curso d'água. Então, é claro, tem todas as questões de liberações de Anvisa, na questão sanitária, do órgão ambiental, mas, no entanto, é uma questão que vocês podem avaliar como essa indústria faz, ou caso, né, na revisão que vocês usarem como, não foi feita a visita, é uma revisão de literatura, se isso não é falado, de repente propor, né, como uma ideia, enfim, aí é importante vocês verem esses dois lados. E também em curso d'água, né, professora, que pode ser lançado. Sim, infiltração em solo, né, corpo receptor, então assim, aí vocês que vão descrever na atividade de vocês. Bom, outro ponto importante é que nesse tratamento, geralmente tem sobras de algum tipo de resíduos sólidos. Então, você também tem que descrever quais são esses resíduos, esses rejeitos e de que maneira a empresa destina isso, tá? Então, é importante também não esquecer que, embora a gente está vendo efluentes, comentando de água residuária, de esgoto, sempre há sólidos
no tratamento dos efluentes. Então, a gente também tem que destinar os resíduos sólidos. E só uma observação importante, né, professora? Os resíduos sólidos do tratamento de efluentes, não são os resíduos gerados no processo, os outros resíduos. Que a gente sabe que um processo produtivo, ele gera, caso seja utilizado uma indústria como referência, ele gera vários resíduos em várias etapas. A gente está tratando do resíduo que é gerado no tratamento, igual a gente colocou, às vezes, um resíduo do gradeamento, ou um lodo gerado no processo. Então, isso vocês vão ter que avaliar. Então, a gente quer saber o que essa empresa faz com esse resíduo gerado. Por exemplo, vamos pegar uma concessionária municipal, você tem um grande resíduo que é no gradeamento, né, professora, que vem das residências. O que é feito com isso? Isso vai para aterro, né, um aterro sanitário, aterro industrial? Eu já vi casos aplicado, às vezes, um lodo na construção civil? Por exemplo, assim, a gente tem visto muito aqui na nossa região os rios com um monte de resíduos. Então, assim, ela já faz um pré-tratamento lá no rio. A empresa que coleta e trata a água. Então, assim, às vezes, por exemplo, o esgoto, ele já tem uma grade que vai juntar ali um monte de resíduos. Se for um tratamento físico-químico, também sempre sobra alguma coisa. Se for com lodo ativado, vai sobrar o lodo, né? E aí você tem que descrever quais são essas sobras e qual a destinação final que a empresa emprega. Se você for fazer uma visita, eu sempre comento isso com meus alunos. Não precisa chegar lá e falar se está certo ou errado. Você não está lá propondo medidas. Levantando dados, você está levantando, você está olhando, você veio com o interesse de aprender, de conhecer, né? Porque eu tive um aluno que fez isso, Paulo, e ele falou assim, não, isso está errado. Daí o diretor que estava acompanhando lá, a pessoa não gostou, entendeu? Então, não precisamos fazer comentários. A gente está lá para observar e conhecer as etapas, tá? E por fim, né? Então, assim, a gente descreveu a empresa na etapa 1, a gente descreveu o processo de tratamento de efluentes na etapa 2, e agora, na terceira etapa, que o gestor tem que fazer isso, ele tem que propor uma melhoria. Agora sim, né? Você não precisa falar lá, mas se você quiser mandar, por exemplo, escrito, né? Você pode, até com os dados bibliográficos, você vai poder propor uma melhoria, como a empresa pode reaproveitar, como a professora Paula até comentou, o reuso dessa água, a gente até falou fertirrigação, no caso do exemplo que eu falei da própria linguiça, né? A gente pode usar uma compostagem, se for em área rural, dependendo do que sobra, e isso, né, esse destino final, não, essa proposta que você vai trazer para a gente, vai depender do que é a empresa e do tratamento que recebe, as sobras que nós temos. Então, assim, aí tem biogás que pode ser gerado, compostagem, reuso de água, uma série de coisas, propostas, né, que a gente pode aproveitar. Isso, lembrando que nesse item, professor, eles têm que apresentar pelo menos 2 medidas, 2 propostas. Então, vocês, é como se fosse uma análise crítica, igual a professora falou, qualquer estudo você tem que ter as alternativas, que é o planinho de ação, que você vai fazer para melhorar. Porque nem sempre tudo está perfeito, sempre vai ter algo a melhorar, que a gente fala que a melhoria é contínua, né, professora? Então, vocês vão ter que propor pelo menos uma medida de prevenção da poluição e uma medida de controle da poluição. O que é de prevenção? O que essa empresa que vocês estão usando, ou de visita técnica ou de levantamento de dados, o que ela pode fazer, por exemplo, para gerar menos efluente? A gente está tratando de efluente líquido. Reduzir o consumo de água? O que ela poderia fazer para reduzir? Se eu reduzir a água que eu uso no processo, eu vou reduzir o efluente que eu gero. O que ela pode fazer para atender essa melhoria? No controle da poluição, por exemplo, um tratamento terciário, né? A gente sabe que é difícil remover nitrogênio e fósforo, né, professora? Às vezes com alguns tratamentos convencionais. Ela poderia aplicar uma tecnologia, um tratamento terciário mais avançado, que o custo-benefício é viável para essa organização. Então, a gente quer que vocês pensem nesse sentido. Antes de gerar poluição, o que eu posso fazer? E após gerar poluição, o que eu posso fazer? Igual a professora colocou, a compostagem.
eu vou gerar esse resíduo, né, no tratamento. Aí vou reciclar ele, vou reutilizar, vou utilizar no próprio processo, em outro processo, ou até a água que eu gero, de repente, ali eu posso reutilizar em algum processo. Então, a ideia é essa. Quando a gente fala de processo produtivo, acaba sendo um pouquinho mais fácil, né, professora? Quando a gente fala de um município, de um tratamento no município, é um pouquinho mais complicado porque a gente envolve uma série de pessoas, né? O que a gente faz para as residências reduzirem o uso de água? Mas vocês podem propor ações, campanhas, educação ambiental, tudo isso é proposta, né? Não é, professora? Exatamente. E aí, para a gente ter propostas, a gente tem que conhecer etapas também, como que funciona, como que a gente vê isso nos processos produtivos. Então, assim, é bacana porque você vai visualizar uma forma de tratamento ou vai fazer uma pesquisa, né, com referencial, mas também vai ter que pensar que proposta que eu posso trazer para o tratamento desse efluente, como a professora Paula comentou. Tanto que eu posso reduzir, prevenir, criar alguma forma de melhorar isso, até porque prevenir poluição baixa custo, o empresário gosta, entendeu? Né? E controlada a uma destinação final adequada é lei, é obrigação, tá? Então a gente tem que estar adequado nesse sentido. E às vezes, assim, muitas vezes a empresa também não fez ainda porque ela não recebeu a proposta, porque ela acha que é tudo inviável economicamente. E já tem muita coisa que está ficando mais viável para as empresas, né? Você vê assim, hoje a gente já vê empresas colocando as placas solares, né? Porque antes assim, nossa, era tão caro, né? Entendeu? Agora a gente já está vendo isso em condomínios, na área de serviço, a gente já está vendo em algumas indústrias. Porque energia renovável, energia renovável. Biogás, igual a professora colocou no tratamento. Então, às vezes aquela parte operacional entra num dia a dia e ela perde a sua ação de pensar, de buscar. Então, é o nosso momento, nesse sentido, buscar uma solução para isso. É isso. É isso. E aí o formulário padrão a gente vai disponibilizar no seu estúdio. Qualquer dúvida a gente sempre está à disposição. Tudo bem? Tchau, alunos. Tchau, gente.